Senhor, quão desejosos nós somos de Te adorar, ó Pai, de estar em Tua presença, louvando e engrandecendo o Teu santo nome, ó Pai. E nós queremos apresentar um perfeito louvor a Ti, meu Deus, conforme o Senhor nos ensina em Tua palavra, em espírito e em verdade, ó Pai. Que o Senhor nos abençoe, nos ajude a encontrar esta posição, meu Deus, em que possamos apresentar esta adoração a Ti, meu Deus, crucificando o nosso próprio ego, meu Deus, crucificando, meu Deus, os nossos próprios desejos, para que haja um lugar em nosso coração para o Teu Espírito Santo, meu Deus, e assim nós estarmos aqui, verdadeiramente estarmos aqui em Tua casa, para Te adorar na beleza da Tua santidade, através do Teu Espírito Santo, meu Deus. Nós precisamos de Ti. Nos ajuda, Senhor. Nos abençoa através da Tua palavra nesse momento. Que o Senhor tome o total controle em nossas vidas, ó Pai. E que possamos render os nossos corações a Ti. Em nome do Senhor Jesus Cristo é que eu Te peço, para a Tua glória. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe a todos, irmãos. Graças a Deus por mais este dia, essa oportunidade que Ele nos concede, hoje que é um culto de Santa Ceia, e que Deus possa trazer uma palavra aos nossos corações. Com certeza, irmãos, Deus, Ele deseja nos preparar, nos alinhar com a Sua palavra, para que a gente possamos ser verdadeiros cristãos, verdadeiros filhos de Deus, que devemos ter uma vida vivida lá fora, mesmo encarando todo o sofrimento e todo o desprezo, mas nós queremos fazer com que a palavra do Senhor prevaleça em nossa vida. Isso em todos os aspectos da nossa vida, na escola, no trabalho, aonde nós estivermos, nós queremos declarar que amamos a Cristo Jesus e amamos a Sua palavra. Amém, irmãos? Lutar contra este mundo, porque este mundo tem se multiplicado em trevas. São tantas trevas que às vezes quer confundir os nossos olhos das coisas corretas para as coisas erradas. Mas a graça de Deus, o Espírito Santo através da Sua palavra, nos dá a capacidade, irmãos, da gente discernir as coisas corretas e agir pelas coisas corretas de Deus. Mesmo enfrentando o mundo, né? O mundo jaz no maligno. O espírito que está sobre o mundo caminha para a destruição e o pecado. Mas Deus nos chamou para ser combatentes da luz. Fazer com que a nossa luz brilhe através da palavra do Senhor. Então que possamos dar lugar a essa palavra, né? Vamos nesse instante nos colocar de pé para lermos a palavra do Senhor no livro de Timóteo, 2 ao Timóteo, no capítulo 4. 2 Timóteo, capítulo 4, a partir do primeiro versículo. Diz assim: Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redárguas, repreendas, exortes, com toda a longanimidade e doutrina, porque virá um tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Os irmãos podem sentar? Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre alinhando a mecânica e Deus dará a dinâmica.
A mecânica, nós sabemos que é a palavra de Deus, a doutrina da palavra, que nós devemos nos esforçar para ajustá-la ou ajustar a nossa vida à palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela é uma semente e requer-se a luz de Deus para fazer essa semente brotar. Mas antes que a luz de Deus brilhe sobre esta semente, nós temos que alinhá-la completamente em nossos corações. Temos que absorver a semente da palavra de Deus para a nossa vida, e assim Deus virá com a sua luz para nascer o fruto e dar glória ao nome do nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que o profeta nos ensina que não existe uma igreja sem doutrina. Se não há doutrina, então não é uma igreja. E nós temos tido a doutrina que foi restaurada nesse último tempo, através da mensagem do profeta que Deus tinha prometido enviar pela palavra. Esta doutrina santa, a Bíblia diz que muitos não suportariam ela no final. Porque o mundo se multiplica em tanto pecado, em tanta coisa errada, que muitos deixariam de lutar e se entregaria para o mundo. Diz o profeta que um cristão que não luta é porque ele já se entregou ao mundo. Se nós ainda estamos lutando com esse mundo, sofrendo a perseguição, sendo criticado, zombado por causa da palavra, isso é um bom sinal. É por isso que Jesus disse que nós deveríamos nos alegrar quando disserem todo mal a respeito de vós, quando vos injuriares. Não ficar tão triste. É claro, irmãos, que nós sentimos o peso da tristeza quando estamos sendo zombados, desprezados, crucificados por este mundo do pecado. Nós sentimos isso, mas isso não deve causar tanta tristeza, porque o nosso consolo é que o nosso Senhor disse que a gente deve se alegrar quando vos perseguirem. Nossa alegria é essa, de saber que a gente está ainda lutando, nós ainda estamos suportando a sã doutrina da palavra. Para que nós possamos ser verdadeiros cristãos, nós temos que vir através dessa palavra, irmão. Eu não devo estar aqui na igreja porque é a igreja mais perto, ou porque é a igreja do meu pai, ou é a igreja do meu marido, ou porque eu gosto de lá. Não somente assim, irmãos, mas nós devemos crer na palavra por revelação e aceitar a doutrina da palavra de bom grado em nossos corações. Isso é o que nos faz um verdadeiro cristão. Se for diferente disso, nós só apenas estamos completando número em alguma igreja. Mas quando nós cremos na palavra e dissemos a Deus que a nossa vida deve se reger pela sua palavra, então aí nós estamos sendo verdadeiros cristãos na presença do Senhor. Aqueles que suportarão a sã doutrina. Então, uma igreja sem doutrina não é igreja. Não é de qualquer maneira, não é de qualquer forma. Nós temos tido um estudo aqui sobre o reino de Deus, ou o modelo do reino de Deus aqui na terra. Deus requer as coisas dele correta, santificada, e que a gente deve dar respeito a tudo que Deus nos ensina através da sua palavra. Tanto individualmente na nossa vida, como também o corpo da igreja deve estar alinhando a sua vida com a palavra de Deus e receber a palavra de bom grado em nossos corações. Porque sem a doutrina, nós não podemos, irmãos, ter a dinâmica correta. Nós temos um livro, ou 2 livros que falam sobre a doutrina correta dessa igreja do tempo do fim. Dessa igreja noiva. Porque a igreja começou com a doutrina correta lá no passado. E tinha o poder dinâmico sobre a mecânica, que era a doutrina da palavra. Então, isso começou a ser tirado. O diabo, para tirar o poder dinâmico da igreja, começou a afetar a doutrina da igreja e modificar
a doutrina ao ponto que chegaria ao que está hoje. Muitas pessoas dizem, Deus só quer o coração, o resto é besteira. Homens ensinando a palavra de Deus e dizendo algo como isso. Mas segundo a palavra, Deus quer o nosso corpo, alma e espírito totalmente consagrados a Ele. Isso é o que a palavra nos ensina. Mas o diabo tira toda a doutrina para tirar o poder dinâmico da igreja. A promessa de Deus é que Deus enviaria novamente um ensinador da justiça para trazer a doutrina correta da palavra, para que com a gente alinhando a essa doutrina da palavra, o poder dinâmico de Deus retornasse para nós, porque a única coisa que vai poder nos tirar dessa terra é o poder do Espírito Santo de Deus. De outra forma, nós não poderemos sair dessa terra. Então, a mensagem é alinhando a mecânica e Deus dará a dinâmica. Porque Deus só pode fazer sombra aonde está a sua palavra. Ele não vai vindicar nenhuma outra coisa senão a sua própria palavra. Por isso a responsabilidade nossa é alinhar a mecânica, alinhar a doutrina, conhecer a palavra, nos esforçar individualmente, nos esforçar como igreja, para manter toda a ordem da igreja, porque senão o Espírito Santo não vem sobre aquilo ali. E a nossa adoração é morta. Mas quando nós podemos alinhar com tudo isso, Ele se faz presente para vindicar a sua própria palavra. E nos abençoar com a sua presença. Porque na presença de Deus, há cura, há bênçãos, há o consolo, há tudo que a gente precisa quando Deus está presente. E para que Deus esteja presente, é necessário nós alinharmos a nossa vida com a mecânica da palavra de Deus. Não existe dinâmica correta sem a mecânica da palavra. Nós vamos meditar um pouquinho nisso na mensagem das eras, aonde o irmão Brana mostra como nós poderemos sair dessa terra no arrebatamento. Ele diz aqui, esta era começou logo após a passagem do século XX. Como tinha de ser a era na qual a verdadeira igreja voltaria a ser a noiva que foi no Pentecoste. Sabemos que deve haver necessariamente um retorno do poder dinâmico. Os crentes sentiriam isto em seus espíritos e começaram a clamar, ou melhor dizendo, os crentes sentiram isto em seus espíritos e começaram a clamar a Deus por um novo derramamento, tal como fora no primeiro século. O que parecia ser a resposta veio quando muitos começaram a falar em línguas e a manifestar dons do Espírito. Creu-se então que isto verdadeiramente era a tão esperada restauração. Está vendo, irmãos? Que a restauração deve ser algo esperado pelo verdadeiro cristão. O verdadeiro cristão não se satisfaz com a condição morta dessa era de trevas. Ele está gemendo e clamando a Deus, Senhor, move o nosso coração nesse poder verdadeiro do Teu Espírito Santo. Nós não queremos morrer nessa era como uma igreja formal, como qualquer igreja que está afundando em pecado. Nós queremos sair dessa terra e para isso dependemos do poder do Espírito Santo e a promessa de Deus é que Ele restauraria um povo para ter esse poder novamente e sair dessa terra. Por isso que esses cristãos aqui no começo da era, eles já começaram a sentir isso em seu coração. Eles não ficaram satisfeitos. Não vos conformeis com este mundo, mas antes transformai-vos o vosso entendimento. Então eles clamavam por essa restauração do poder de Deus na igreja. Não era, veja, isto verdadeiramente, creu-se então que isto verdadeiramente era a tão grande esperada restauração.
O profeta está falando aqui do avivamento da rua Azusa, onde Deus começou a restaurar os dons espirituais para a igreja. Tinha vindo a reforma com Lutero, justificação pela fé. O Wesley trouxe a santificação. E lá, no ano de 1906, começou a restaurar os dons para a igreja. E foi um poder de Deus ali, que eles falavam em língua e faziam todas aquelas coisas que o Espírito permitia que eles fizessem. E eles pensavam que aquilo era a restauração que estava prometido na Bíblia. Porque há uma promessa de restauração para o povo sair dessa terra no poder do Espírito Santo. Eles pensavam que era aquilo ainda. Não era. E o irmão Bruno vai explicar por quê. Não era porque a chuva seródia só pode vir, ou serôdia, só pode vir depois da chuva temporã, que é a chuva da primavera ou de ensino. A chuva serôdia, depois, é a chuva de colheita. Como podia isto ser a coisa real, quando a chuva de ensino não tinha vindo? O mensageiro profeta, que tinha de ser enviado para ensinar o povo e converter os corações dos filhos de volta aos pais pentecostais, ainda não tinha vindo. Assim, o que se pensava ser a restauração e a vivificação final para o arrebatamento não tinha vindo. Nisto existia uma mistura dos injustos participando da bênção espiritual e manifestando-se no Espírito Santo, como temos perseverado em lhe mostrar. Nisto também existia o poder diabólico, porquanto os homens estavam sob o controle de demônios, embora ninguém parecia percebê-lo. Então, para provar que isso não era o real, estas pessoas, antes mesmo que uma segunda geração aparecesse, se organizaram, escreveram suas doutrinas não escriturísticas e construíram suas próprias cercas, como todos os outros grupos antes deles fizeram. Então, ali não poderia ser, irmãos, essa restauração, ou esse retorno do poder dinâmico. Por quê? O poder dinâmico, para ser um poder verdadeiro, ele se apoia, ou ele cobre a mecânica da palavra. Vocês estão entendendo? A mecânica é a palavra, é a doutrina, é alinhar com a palavra. Deus enviou um ensinador da justiça para trazer de volta a doutrina dos nossos pais apostólicos. Essa palavra é a mecânica que nós devemos alinhar. E o poder dinâmico é a responsabilidade do Espírito Santo de vindicar essa palavra que a gente alinhar na nossa vida. Isso também é chamado de chuva temporã e chuva serôdia. Chuva temporã significa a chuva do ensinamento para alinhar a palavra, para ter a mecânica em ordem. Depois vem a chuva serôdia, que é o poder de Deus dinâmico, ou também chamado de a dinâmica de Deus sobre a mecânica. Os irmãos estão acompanhando isso, irmãos? Então, para que houvesse a restauração, era necessário, se faz necessário, irmãos, que nós tenhamos primeiro a chuva temporã. E a chuva temporã, Deus enviaria um ensinador da justiça. Veja na página 342, ou melhor, 340, diz assim: todavia é o tempo de colheita. Então tem de chegar em cena nesta era aqueles que levarão o trigo e o joio à maturidade. O joio já está amadurecendo muito rapidamente sob a orientação de mestres corruptos. Você faz um paralelo aqui com Timóteo? Vamos ver aqui o paralelo. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. Está vendo? E aqui diz que o joio está amadurecendo muito rapidamente sob a orientação de mestres corruptos. As pessoas desejam alguém
que apoie o seu pecado e que dê tapinha nas suas costas e diga, está tudo bem, você já está salvo, Deus só quer o seu coração. Quantos podem suportar a sã doutrina da palavra através do ensinador da justiça que Deus enviou para essa era? Quantos suportarão a sã doutrina? Virá um tempo que não suportarão mais a sã doutrina. Amontoarão doutores. Então o trigo está amadurecendo muito rapidamente sob a orientação de mestres corruptos, que afastam o povo da palavra. Porém, o trigo também tende a amadurecer. E para ele Deus está enviando um mensageiro profeta com o ministério vindicado para que seja aceito pelos eleitos. Eles o ouvirão assim como a primeira igreja ouviu a Paulo. E amadurecerão na palavra, até se tornarem ou tornarem-se uma noiva palavra. Os prodígios serão encontrados nela, os quais sempre acompanham a palavra pura e a fé. Vê você? Os prodígios e as maravilhas serão encontrados nela. Os prodígios serão encontrados nela, os quais sempre acompanham a palavra pura e a fé. Vê aí, o poder de Deus, o prodígio de Deus, acompanha somente a palavra pura e a fé. O que não é palavra, o que não tem a mecânica correta, o poder dinâmico não vem. Embora apareçam muitas dinâmicas falsas, querendo mostrar que é a dinâmica de Deus, mas se não tiver a palavra, irmãos, se não tiver alinhado a mecânica, aquela dinâmica é falsa, não é a de Deus ainda. A dinâmica de Deus só vai vindicar a sua mecânica completa. Por isso que Deus nos deu um profeta e trouxe 2 livros da ordem, conduta e doutrina da igreja, para que a gente possa alinhar tudo e o poder de Deus vindicar esta palavra. Esta restauração foi enviada justamente para isso, para que viesse o poder de Deus espontaneamente sobre a sua palavra. Não produzir uma dinâmica falsa através de homens que montam um fogo pintado na parede. Mas nós devemos, primeiramente, vem a chuva de ensinamento. Devemos ser ensinados a alinhar a palavra, a afastar do pecado. Enquanto o pecado está na nossa vida, o poder de Deus não pode se aproximar de nós, irmãos. Deus quer derramar suas bênçãos, seu poder, e quer solucionar todos os nossos problemas, mas antes temos que alinhar a palavra de Deus na nossa vida, para que ele possa vir e vindicar aquela mecânica. Vamos ler um pouquinho aqui onde fala sobre mecânica e dinâmica. Veja a promessa que Deus fez. Aqui o profeta na mensagem Ao Nascer do Sol, ele diz assim, tem havido igrejas, noivas, igrejas, noivas e noivas. Porém deve haver uma, aleluia, deve aparecer uma verdadeira noiva. Tem que aparecer uma que não só tenha a mecânica, porém também a dinâmica do assunto, para fazer com que essa igreja viva e se mova no poder da ressurreição. Enquanto não chegamos a esse lugar, enquanto não achemos esse lugar, de que nos vale polir as copas das rodas? Que benefício tem estar mudando a aparência ou dar uma polida completa, quando ali não tem nada de dinâmica? Não importa quanto mais provemos o correto da mecânica, tem que estar presente a dinâmica para que funcione. Isso foi o que ele provou. Aleluia! Essa foi a prova da ressurreição. Ele não foi somente a palavra, senão Deus mesmo. A dinâmica na palavra. Isto fez que o corpo de Jesus Cristo, frio, teso, morto no sepulcro, se sacudisse a vida e se levantasse de novo e movesse a pedra. Eu sou aquele que estava morto, tão morto que até o sol declarou morto. A lua declarou morto, as estrelas declararam morto. Toda a natureza declarou que ele havia morrido.
Porém, agora o mundo inteiro tem que reconhecer que ele está vivo novamente. Ele não somente foi a mecânica, a palavra de Deus. Ele foi a dinâmica para prová-lo. Vejamos que grande importância tem desse poder dinâmico vir na nossa vida. Por isso nós devemos estar pensando nisso diretamente. Ou constantemente pensando nisso. Mais do que o próprio trabalho que a gente tem. Mais do que a própria escola. Mais do que qualquer coisa nesse mundo. Porque tudo isso vai passar para trás. Está passando. Mas isso é o que vai nos tirar dessa terra e nos dar a vida eterna. Por isso nossa vida é pensando nisso. Como eu posso me consertar mais com Deus? Como eu posso me vestir melhor como uma cristã? Como eu posso agir corretamente como um cristão? Então isso é o que deve estar martelando na nossa vida. Não se entregar e se conformar com as coisas desse mundo e viver qualquer tipo de vida. E porque eu estou indo à igreja, estou salvo. Não. Nós temos que nos preocupar com isso e saber que isso é uma promessa para nós e que Deus quer dar isso para a sua igreja. Mas precisamos alinhar nossa vida com a mecânica também, com a palavra. Temos que ser a palavra. E com a palavra, a dinâmica virá automaticamente e vai vindicar aquilo ali. Vocês entendem, irmão? Então veja, ele sendo noivo, a noiva tem que aparecer porque ela é parte dele. E somente pode ser a manifestação do cumprimento de todas as revelações. E o demais dito da noiva. Vê você? Quando Jesus veio, ele era o cumprimento de quê? De tudo que os profetas tinham falado. E nós, a noiva do último tempo, essa noiva que apareceria agora no final, com a mecânica e a dinâmica. Aqui tem dizendo que nós temos que ser a manifestação do cumprimento de todas as revelações e o demais dito da noiva. Deus enviou também um profeta para falar de nós, irmãos. Esse profeta, as revelações que ele trouxe, está falando algo a respeito da nossa vida. E nós temos que ser o cumprimento dessa palavra. Os irmãos entendem? Alinhando-se com essa palavra, o poder dinâmico vai fazer essa semente viver, a semente da palavra de Deus. Então veja, só pode manifestar. Se mostra algo distinto do noivo, não é a noiva. Porque ela é carne de sua carne, osso dos seus ossos, vida da sua vida, poder do seu poder. Ela é ele. Assim como o homem e sua esposa são um. E a mulher, havendo sido tomada da sua costela, ela tem recebido um espírito. O espírito feminino dele mesmo. A carne da sua costela formou a mecânica e a dinâmica. A esposa. O espírito dele e a carne dele unido e formou a mecânica e a dinâmica. Enquanto a igreja ou as pessoas, reticência, todos os coelhinhos de Páscoa, as cerimônias e as igrejas tão grandes e o luxo, tudo perecerá e não será mais. Enquanto a igreja não chegue a ser a dinâmica e mecânica e o Espírito de Deus que lhe impulsionou a ele para fazer as coisas que ele fez, se ele funcionou com 16 cilindros, então a noiva fará o mesmo. Amém? Porque ele disse em São João 14:12, todo aquele que crê em mim, as obras que eu faço, ele também as fará. Lhe darei o impulso da minha dinâmica na sua mecânica, que o mundo não possa contradizer, e eu ressuscitarei no último dia. Isso é a mensagem para esse dia de ressurreição. A dinâmica e a mecânica juntas. A mecânica sem a dinâmica não serve. Como tampouco serve a dinâmica sem a mecânica. Os irmãos estão entendendo? As duas coisas têm que estar juntas, irmãos. E para nós alinharmos essa mecânica, devemos deixar de lado todo dogma e pensamento do homem, porque isso atrapalha alinhar a mecânica.
Então essa igreja tem sido presa. O irmão diz na festa das trombetas que a igreja tem sido presa por 200 milhões de demônios, prendendo a manifestação do Espírito Santo. Mas Deus prometeu que enviaria o ensinador da justiça para que a gente tenha a palavra completa, a linha mecânica e o poder da dinâmica do Espírito Santo vai mover essa igreja. É uma promessa de Deus para nós. Veja, você pode gritar e clamar e pular e saltar, tudo que queira. E às vezes negar essa palavra. De nada lhe servirá. Simplesmente está movendo. Os pistões têm ali a chispa para acender, ou a faísca para acender. Porém não tem a gasolina para pô-la a andar. Isto somente funciona quando as duas coisas se combinam. Amém? Assim que uma vai ficar enquanto a outra sobe. É tudo que se pode dizer a respeito. No entanto, ambas poderiam parecer-se. Ambas reclamando ser igreja. Ambas reclamando ser noiva. Mas uma só tem a mecânica e a dinâmica. Ela o traz a cumprimento. O que ele disse ser a verdade. Amém, irmãos? Então, é isso que Deus está trazendo para a nossa vida. Nos libertando de todos esses demônios que têm prendido a igreja nos dogmas, prendido o Espírito Santo. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A mão do Senhor não está encolhida para que não possa abençoar. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e vosso Deus. Então, quando nós alinhamos com a mecânica, nós estamos deixando de lado toda a incredulidade, toda a iniquidade, todo o dogma, todo o pensamento do homem e alinhando a nossa palavra com a verdadeira mecânica que Deus enviou pelo seu ensinador da justiça, que estava prometido para a última era. E conforme nós vamos alinhando com a mecânica, Deus vai trazer o poder dinâmico e vai vindicar esta palavra. E essa igreja tem que aparecer. Deve aparecer uma igreja que tenha as duas coisas juntas. Não somente o poder dinâmico. Ele disse, você pode pular, gritar e fazer tudo e negar a palavra de Deus. E não vai servir também. Tem que ser as duas coisas juntas. Tem que ter o poder dinâmico e tem que ter a palavra de Deus. Deus enviou um profeta e trouxe 2 livros para alinhar toda a igreja. Ordem, conduta e doutrina. Esta é a mecânica que Deus trouxe. Essa mensagem, esta revelação que Deus trouxe, é a mecânica que fala de nós. E nós temos que ser o cumprimento de todas as revelações. É isso que Deus está nos chamando. Para ser o cumprimento de todas as revelações que o profeta trouxe. Junto com a mecânica. A mecânica é toda a palavra. Não podemos ter a dinâmica e deixar a mecânica de lado. Todas as duas operam juntas. O profeta disse, tem que ser, mas uma só tem a mecânica. Mas uma só tem a mecânica e a dinâmica. Ela traz a cumprimento o que ele disse ser a verdade. Amém, irmãos? Eu sei que isso é um assunto um pouco difícil, mas Deus vai nos dar a graça para nós entendermos essas coisas, porque é de suma importância para a nossa vida. Não queira ser apenas mais um crente nesse mundo para sentar apenas num banco e estar numa igreja. Creia e deseje ardentemente ser um membro da noiva de Jesus Cristo, que tem em conta a mecânica e o poder dinâmico de Deus na sua vida. Só você desejando isso é que Deus pode trazer isso na sua vida. Se você não desejar isso, não querer isso, não tiver o desejo de obedecer à palavra de Deus, nada mais poderá te dar isso. Nenhum homem pode te dar isso. Só Deus pode dar isso na sua vida quando você clama e quer ser parte
dessa igreja que vai ser arrebatada nesse último tempo. Não ser somente mais um crente de igreja, ser um membro do corpo da noiva de Cristo, através de alinhar a nossa vida com a palavra do Senhor e clamar que o Espírito Santo venha e vindique esta palavra que está em nosso coração. O Espírito Santo sempre faz sombra sobre a palavra. Se não é a palavra de Deus, o Espírito não virá ali. Se o Espírito não vem ali, aquilo está morto, acabado, não é absolutamente nada. Mas nós, graças a Deus, temos recebido a mecânica corretamente. Nós temos as sementes da palavra verdadeira. E devemos colocá-la aqui em nosso coração e enfrentar o mundo inteiro por isso. Enfrentar as vergonhas. Vocês, irmãos, que se vestem corretamente, têm que enfrentar a vergonha. Ó, que velha que vai ali com aquela roupa. Mas segure, porque é semente da doutrina santa da palavra de Deus. Não importa o que o mundo diga de você, você está segurando uma semente da palavra, porque Deus vai fazer aquela palavra se tornar viva em sua vida, através do poder dinâmico do seu Espírito Santo. E você tem a promessa de ser levada dessa terra pelo poder de Deus. Mas temos, irmãos, que aplicar toda a mecânica em nossa vida. Os irmãos entenderam o que é mecânica e dinâmica? Mecânica é a doutrina santa da palavra que Deus restaurou para nós, tinha sido perdida e está perdida pelo mundo denominacional. Ninguém se importa mais com a palavra, mas a noiva, ela se importa com a palavra de Deus. E a gente aplicando essa palavra em nossa vida, aí virá a dinâmica. A dinâmica é o poder de Deus, o Espírito Santo, vindicando aquela palavra. Então nós temos que ter as duas chuvas. E a promessa é que essa igreja apareceria. Que Deus nos abençoe e nos ajude, irmãos. Vamos nos colocar de pé nesse momento. Querido Senhor, Pai Celestial, Senhor, tudo entregamos em Tuas mãos, Senhor. Aqui estivemos adorando o Teu santo nome e ouvindo uma porção da Tua palavra, como também participando da Santa Ceia, essa ordenança bíblica que o Senhor nos deixou, Pai. E nós estamos felizes em nossos corações em poder cumprir a Tua palavra e saber, meu Deus, que estamos fazendo da melhor maneira possível que o Senhor tem nos revelado através da mensagem de restauração, Senhor. Que o Senhor abençoe também, meu Deus, lembrando da irmã Benigna, Pai, que está passando esse momento difícil em sua vida, e também todos os seus familiares, ó Pai, que o Teu Espírito Santo traga o consolo em seus corações, ó Pai. Leva-nos de volta, Senhor, na mesma segurança que o Senhor nos trouxe, Pai, que a Tua mão potente e poderosa nos livre de todo mal, e que o Senhor desfaça, meu Deus, toda a seta do mal apontada para nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, concede o pão de cada dia a cada um de nós, Senhor, assim como também o alimento espiritual para a nossa alma. É o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a Tua glória. Amém, Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.